Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora vamos iniciar mais uma aula de Matemática 1 hoje. O que estudaremos na aula de hoje? A unidade temática é grandezas de medidas, o objeto de conhecimento, medidas de comprimento, e iremos trabalhar o descritor 15, que é resolver problemas utilizando relações entre diferentes medidas de comprimento. Entre as unidades de medidas de comprimento existente, que é considerada oficial pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, é o metro. Essa medida apresenta seus múltiplos, submúltiplos. Os múltiplos do metro são quilômetros, km, o hectômetro, hm, o decâmetro, dan. E os submúltiplos são decímetro, dm, centímetro, representado por cm, e o milímetro, mm. Então, grandeza de comprimento. Há um objeto físico retilíneo com um pedaço de arame, ou a representação desse objeto, que é o desenho dele, ou ao conceito abstrato matemático de segmento de reta, associamos uma grandeza que é o comprimento e que pode ser medida. Por exemplo, o pedaço de arame, chamamos de segmento de reta AB. Pode ser considerado uma medida de comprimento. Medir uma grandeza é atribuir número a essa grandeza. Esse número, segundo a unidade de medida escolhida, é a medida da grandeza. Então, vamos ver detalhadamente mais adiante. Acompanhe a seguinte situação. Adolfo escolheu o comprimento do ele escolheu o comprimento do palmo dele como a unidade de medida de comprimento. Ele comparou essa unidade de medida com o comprimento do tampo da mesa de estudo, como ilustrar aqui, a figurinha aqui ao lado. Então, dessa comparação surgiu o número 5, que é a medida de comprimento do tampo, tendo o palmo de Adolfo como a unidade de medida de comprimento, ou seja, a unidade de medida aqui, dessa comparação que ele fez, surgiu o número 5 devido ao tampo da mesa levar 5 palmos da mão do Adolfo. Então, assim, a medida de comprimento do tampo da mesa de Adolfo é de 5 palmos, um número seguido da unidade de medida escolhida. Então, caso Adolfo tivesse escolhido o comprimento de um lápis como unidade de medida de comprimento, pode ser que ao fazer a comparação, ou seja, a medida da mesa, surgisse outro número que não fosse 5 igual ao da palma da mão dele. Surgisse um número, por exemplo, um número 7, como por exemplo. Nesse caso, a medida de comprimento do tampo seria indicada por 7 lápis e não por 5 palmos, que seria a medida que ele utilizou. Então, observe que podemos mudar a unidade de medida e, consequentemente, mudará a expressão que fornece a medida. Porém, o comprimento do tampo da mesa ele não se altera. Então, entre as unidades de medida de comprimento existentes, que é considerada pelo Sistema Internacional de Medida, que é o SI, é o metro. Essa medida apresenta seus múltiplos e submúltiplos, que são o hectômetro, representado por hm, o decâmetro, representado por dan, e os submúltiplos são os decímetros, dm, os centímetros, cm, e os milímetros, mm. Como demonstra aqui, a figurinha aqui ao lado. Temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, aqui temos o metro e aqui já temos os submúltiplos, o decâmetro, o decímetro,
o centímetro e o milímetro. Então, note ó, que se multiplicarmos por 10, o quilômetro por 10, obtemos o hectômetro. Se multiplicarmos por 100, obtemos o decâmetro. Se multiplicarmos o quilômetros por 1000, obtemos um metro. Da mesma forma, se a gente dividir o metro por 1000, obtemos também o quilômetro. São operações inversas. Então, os múltiplos e submúltiplos do metro são representados por a sigla. O quilômetro, ó, por km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, o metro, por a letra M, decímetro, dm, centímetro, cm e o milímetro, mm. Então, anotem aí essa informação, que ela é muito importante, tá bom? Vocês utilizarem a unidade de medida correta. Representarem a unidade de medida correta na resolução dos exercícios. Comprimento. Medir faz parte do nosso dia a dia. Entre as medidas mais comuns está a medida de comprimento, que é um metro. Está a medida de comprimento, metro. Grandes medidas, usamos o quilômetro. Então, 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros. Ou seja, 1 metro, olhando aqui na tabela, né? Ó, temos 1 metro multiplicado por 1000 é igual a 1 quilômetro. Então, os múltiplos e submúltiplos do metro, né, que é o quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1 metro vezes 1000 é igual a 1 quilômetro. E 1 quilômetro dividido por 1000 é igual a 1 metro. Ou seja, são operações inversas. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, transforme 6 centímetros para metros. De acordo com a tabela, para transformar a unidade centímetros para metros, basta dividir 2 vezes, que equivale a dividir por 100. Então, né, ó, temos aqui, veja, 6 dividido por 10 dá igual a 0,6 e 0,6 dividido por 10 dá igual a 0,06 metros. Observando aqui na tabela, de acordo com a tabela, para transformar a unidade de centímetros, temos aqui ó, o centímetro aqui localizado aqui na tabela, para metros, o metro está aqui, ó. Então, basta dividir 2 vezes, ou seja, dividir por 100. 10 aqui, dividido por 10, que é o D. E dividir mais uma vez por 100, ou seja, para transformar o centímetro em metro, basta dividir por 100. Ou seja, estamos aqui ó, e queremos transformar em metros. Vamos para cá. Então, veja que 6 dividido por 100 é igual a 0,6 metros. Então, veja que 6 dividido por 100 é igual a 0,06 metros. Vezes 6 centímetros, que é igual a 0,06 metros. Observe o exemplo a seguir. Carla mediu o comprimento da mesa da cozinha de sua casa
para comprar uma toalha. Como ela não tinha um instrumento de medida adequada, usou a medida aproximada do comprimento do palmo de sua mão. Observe abaixo o procedimento que ela usou para medir a mesa. Então, ela usou este procedimento com o palmo da sua mão. O palmo da sua mão mede aproximadamente 22 centímetros e a mesa levou 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmos de sua mão. Então, se o palmo da sua mão mede 22 centímetros, basta fazer a multiplicação, né, de 22 vezes 3, 22 vezes 6, 2 vezes 6, 12, vem um para cá, 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Então, qual é a medida aproximadamente do medida de comprimento que Carla mediu Qual é a medida aproximada de comprimento dessa mesa que Carla mediu? 132 centímetros. Tanto pode multiplicar por 6, né, que foram 6 palmos, ou então você pode somar 22 mais 22 e mais 22. Pode somar 22 6 vezes, que vai dar igual a 132 centímetros. O outro exemplo diz o seguinte: João inaugurou uma montanha-russa com a queda mais íngreme do mundo, com 1 km de extensão e 43 metros de altura. Então, quantos metros de extensão tem a montanha-russa? Então, considerando que 1 km equivale a 1000 metros, né? Então, 1000 metros, a resposta correta é 1000 metros, pois 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Resposta correta, letra A. Então, pessoal, nós estamos finalizando a nossa aula de hoje. O conteúdo da nossa aula foi esse, na medida de comprimento. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem que estarei à disposição. Eu estou disponibilizado também a atividade para vocês no grupo. Assistam o vídeo com atenção. Se for preciso, pause, volte e assista novamente. E qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no PV, tá bom? Beijos e até a próxima.